Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2026, 11 horas, horário de Brasília. A elite blindada russa foi destruída no teatro de operações. Eu quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Eu quero também convidar a todos, não esqueçam de dar um like, é muito importante para o canal. Quero também convidar a todos a compartilharem com suas redes sociais. Assim vocês ajudam a fortalecer o canal, o algoritmo do YouTube vê com bons olhos, assim como o like também. E peço a todos que façam seus comentários. São sempre muito bem-vindos e tenho prazer em ler esses comentários que vocês fazem. Deus abençoe a todos vocês, pela ajuda que vocês estão dando ao canal. Muito obrigado. A elite blindada russa foi destruída no teatro de operações na guerra da Ucrânia, uma guerra provocada pela Rússia. Tiveram muitas perdas humanas, não vou falar agora, mas vou falar um pouco mais em detalhe do que é essa elite. Então tem alguns modelos, alguns tanques que eu não vou falar, ou alguns blindados, mas vou falar das mais novas invenções, não são invenções, mas produções da Rússia e projetos novos, que às vezes não são tão novos, que foram destruídos. Eu vou começar falando do T-15 Armata, que é um conceito de um veículo de combate de infantaria. Ele foi concebido na década de 1960 ainda, quando em 2015 o ditador da Rússia apresentou ele. Na realidade ele destinava-se a fazer um confronto com a OTAN, né? E a Rússia e a OTAN. É um confronto que já atrás, lá na década de 60, na era ainda Khrushchev e na era Brezhnev, que veio depois, eles previam esse tanque T-15, né? Tanque não, é um veículo de combate de infantaria, que ele também serviria para combater a OTAN. Mas assim, isso aqui não aconteceu na época e eles fizeram um projeto agora, a partir dos anos 2000, porque para a infantaria que necessitava de um transporte para manter o ritmo do avanço. Eles achavam que eles iam avançar contra a OTAN, iam avançar sempre até tomar toda a Europa, e além do armamento para combater, é claro, tanques, blindagens para resistir a tiros de metralhadora e artilharia, ou seja, era um tanque produzido agora recente, nos anos 2000, né, para resistir a tudo isso. E também tem o T-14 Armata, que é um tanque, esse agora é tanque, o outro era o T-15, é para transportar tropa. O T-14 Armata, os dois levam o nome Armata, eles têm a mesma plataforma, o mesmo chassi, né? Ele é um tanque de batalha principal, né? É russo da quarta geração, ele era considerado como seria o bicho-papão do exército da Rússia. E também o Putin, quando apresentou ele era considerado um dos mais avançados do mundo. O próprio Putin apresentou como o mais avançado do mundo. Lá tudo é mais avançado do mundo. Com um canhão de 125 milímetros, casulo blindado para a tripulação, tecnologia superior e produção iniciada por volta de 2021. Eles estavam iniciando essa produção, eu logo em seguida vou falar o número de unidades produzidas e o que foi destruída. O alto custo e problemas técnicos, no entanto, limitaram a produção dele e o uso em combate, tornando um símbolo de prestígio com o exército russo. E depois, face ao que aconteceu na Ucrânia, que eles acabaram sendo, os Armatas 14 e 15 acabaram sendo destruídas, o exército russo fixou-se mais nos T-90, inclusive por uma questão de custos que já vamos ver em seguida. Aí o T-90, que é um tanque de batalha principal também, ele é russo de terceira geração, então menos do que o Armata, que se propunha ser de quarta geração, os dois, que foi desenvolvido a partir do T-72. Deixa eu explicar para vocês o que é o T, né? O T significa Tsar, ou seja, então eles sempre, apesar de terem tirado o Tsar do poder, já Stalin, o pessoal que estava lá, os tanques deles todos têm T, ou seja, T significa Tsar, né? E que seria o imperador da Rússia, né? E o 72, por exemplo, é a década, 72 é o ano, né? Mas na realidade durante a década de 70. Então, T60 da década de 60, T90 é da década de 90. Então, esse é o significado que eles colocam, essa simbologia, o nome, o batismo desses tanques, né? Que também utiliza um canhão de alma lisa de 125 milímetros.
e sistema de controle de tiro. Tem um motor aprimorado e uma mira térmica para o artilheiro. As medidas de proteção padrão incluem uma combinação de blindagem de aço composito, né? Lançadores de granadas de fumaça, blindagem reativa e o sistema de interferência infravermelho, então, e também mísseis guiados antitanque que ele carrega com ele. O exército russo provavelmente perdeu quase todos esses veículos de combate, né? E eu quero falar agora sobre justamente o BMO-T, que ele produziu durante a guerra em grande escala da Ucrânia. Ele tinha produzido antes 10 apenas, mas era o de blindagem maior, mais poderosa, mas também todos acabaram sendo destruídos. Desses 10 que ele produziu, já vou adiantar para vocês, eu ia falar na frente, é que eu gosto às vezes de me antecipar ou fazer outros comentários. Esses 10 produzidos, 7 a Ucrânia destruiu e 2 foram capturados. Os caras fugiram, quando viram que o resto da unidade das tropas e tal sendo destruídas, a tripulação deu no pé de 2 tanques. Aí os ucranianos foram lá e capturaram esses BMOT e fugiram. E eu quero comparar agora para vocês verem por que é toda essa... O T-72, que ele ainda é da década de 70, da época da Guerra Fria, ele é o Fusca dos tanques russos atuais, né? Ele é econômico e é fácil de produzir. Não leva muita eletrônica, embora que os mais modernos, ultimamente, agora, a partir de 90 para cá, eles introduziram alguma eletrônica, mas da onde vinha essa eletrônica? Da Rússia? Não. Vinha do Ocidente. Os que eles estão produzindo agora estão produzindo no antigo modelo soviético. Então tinha o custo dele de um T-72, o básico é $1,5 milhão, mas pode custar até de dólares, pode custar até $2 milhões. O T-90 é $4,5 milhões de dólares. Então eles passam a ser mais viáveis, mas os tanques do Ocidente, o britânico, o Challenger, os Abrams americanos, eles são mais competitivos, né? Porque tem, vamos dizer, um preço parecido, mas uma tecnologia agregada muito maior. Agora, o T-14, que é 8 milhões, custa um T-14, que é um tanque também de guerra. E o T-15, que é o tanque de transporte de infantaria, custa $7 milhões. Então é um negócio maluco. A Ucrânia, o que ela fez com os T-15 que foram produzidos? Os T-15, eles não é um número muito grande que eles foram produzidos. Foram produzidos aproximadamente 40. Os que apareceram no teatro de operações, na realidade, os russos disseram depois que eles vieram para serem testados. Foram todos destruídos. A mesma coisa com os T-14, que tinha aproximadamente uns 20 produzidos, né? Os que apareceram no teatro de operações, que eram os bichos foram todos destruídos, né? E o T-90 também. Eles têm muito poucos T-90, eles ainda estão produzindo T-90 numa base entre 20 a 30 por mês. Eles produziam antes da guerra, a capacidade deles de produção era de 200, mas eles tinham bastante coisa agregada que vinha do exterior. Então eles estão produzindo agora o T-90 numa condição de menos tecnologia eletrônica, porque os chips eles não estão vindo. Embora que alguns venham, que eles compram a preço muito mais caro no mercado negro. Tem alguém que sempre que se dispõe a ganhar dinheiro demais, tem contrabandistas em todo o mundo, e tem na Europa, tem nos Estados Unidos também, tem na Taiwan, etc. E esse BMOT não é tecnicamente um tanque lança-chamas, muitos chamam ele de lança-chamas, mas ele é um tanque lança-chamas que ele não dispara fogo, né? Como um tanque normal. De acordo com as informações disponíveis, hoje apenas um está, eu já falei, eu te antecipei, né, mas apenas um está em serviço, e ninguém viu mais ele no campo de batalha. Acho que tiraram ele, né? 7 destruídos e 2 capturados, ou seja, produziram 10, não tem mais nenhum. E a produção ela foi justamente limitada porque era muito caro também. Não era caro, né? Mas para o que ele se propõe, porque ele era assim, ele leva dentro 4 soldados com lança-chamas, que ele sai para jogar fogo no inimigo. E mais 7 soldados de infantaria ele transporta. E para essa finalidade, que esse tanque custa mais ou menos $1 milhão, a Rússia achou que é muito caro, e aí deixou de produzir. Mas ela mandou os 10 para o campo de batalha, e o último tiveram que tirar para não perder esse tanque. Mandaram ele embora, acho que vai servir de modelo para uma próxima oportunidade que eles forem fazer uma outra guerrinha por aí. Ou seja, a Rússia de fato está com problemas
muito sérios, né? Ela perdeu a sua base de tanques, ela perdeu mais de 11 mil tanques de guerra, e você diz, não, mas esse você falou uma quantidade muito grande aqui. Os T-72, na realidade, eles foram adaptados, né, para uma versão mais moderna e agora estão sendo produzidos na versão antiga. Mas os que vieram para a guerra vieram os mais modernos, que foram destruídos, a sua maioria, não digo que todos, e vieram também os mais antigos, aqueles peças de museu. Tanto que eles foram destruídos, a maioria foi de fato destruída, eles ainda estão produzindo numa quantidade menor, os T-72 também, mas os que foram destruídos, o que eles substituíram por T-50 e T-60? Os que foram já depois da Segunda Guerra Mundial, essa versão. E alguns T-40 vieram também. Então, acabaram sendo destruídos e incendiados pela Ucrânia. Ou seja, a condição deles de combate blindado piorou muito. E isso faz com que o exército fique mais fraco, e ele acho que nunca foi o maior exército do mundo. Acho que só em número de pessoas e mal treinadas, como a gente pode ver o que aconteceu no teatro de operações da Ucrânia. Obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.